Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 20. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em virtude do teu nome. Ele disse-lhes: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder de caminhar impunemente sobre serpentes e escorpiões, e de vencer toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos maus vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 17 a 20. São Cirilo. Acima foi dito que o Senhor enviou os discípulos após marcá-los com a graça do Espírito Santo. E uma vez que foram feitos ministros da pregação, receberam o comando sobre os espíritos imundos. Voltando agora, confessam o poder daquele que os honrou. Daí que esteja dito. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em virtude do teu nome. Com efeito, parece que se alegravam mais de ser autores de milagres do que de ser ministros da pregação. Melhor, porém, era se alegrassem pelos que capturaram para a fé, como chama Paulo aos que ele mesmo convertera. Minha alegria e minha coroa. Filipenses 4:1. Ou ainda, eu via Satanás cair do céu como um raio, isto é, cair do mais alto poder à extrema fraqueza. Pois antes da vinda do Salvador, submetera a si o mundo inteiro e era por todos cultuado. Mas quando a palavra unigênita de Deus desceu do céu, despencou como um raio, porque é pisoteado pelos que o adoram Cristo. Por isso segue: Eis que vos dei poder de pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas por que, Senhor, não permites que nos alegremos das honras por ti conferidas, se está escrito: Em teu nome se regozijam sempre, Salmo 88:17? É que o Senhor quer elevá-los a uma alegria ainda maior. Por isso acrescenta: Mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Comentário Lucas 10, de 17 a 20. São Beda. Não diz, vejo agora, mas via o diabo, antes, no momento em que despencou. A comparação com o raio dá a entender ou que o diabo caiu com ímpeto desde o alto dos céus até as mais baixas profundezas, ou que mesmo depois de sua queda, ele se disfarça ainda de anjo da luz. Isto é, Cristo dá aos discípulos o poder de expulsar dos corpos possessos todo tipo de espíritos imundos, e acrescenta, falando dos próprios discípulos: E nada vos fará dano. É possível ainda tomar essa parte ao pé da letra, pois Paulo, investido pela víbora, não sofreu nenhum mal. Atos 28. João, depois de tomar veneno, não recebe prejuízo. A diferença entre as serpentes, que inoculam veneno com as presas, e os escorpiões, que usam para o mesmo fim a cauda, é que as serpentes representam os que praticam a violência às claras, e os escorpiões, os que preparam emboscadas, sejam homens ou demônios. Ou ainda, as serpentes são os que atravancam os primeiros passos das virtudes com o veneno da falsa opinião. Os escorpiões, os que tentam perverter no fim do caminho as virtudes consumadas. Nosso Senhor proíbe os discípulos, uma vez que são carne, de alegrar-se da submissão dos espíritos, porque a expulsão dos espíritos, assim como realizar outros prodígios, às vezes não é mérito daquele que a opera. É a invocação do nome de Cristo que produz isto, para a condenação daqueles que o invocam
ou para o proveito daqueles que o veem e ouvem. É como se dissesse: não convém que vos alegreis da humilhação dos demônios, mas da própria elevação. E nós devemos entender essas palavras em sentido salutar, que as obras dos homens, ou sejam, celestes ou terrenas, escrevem seus nomes com todas as letras na memória de Deus e os gravam ali eternamente.